Então vamos embora. Ó, vamos, 9h17, vamos começar. Se alguém entrar, amém. A palavra não volta vazia. Francisco, eu vou, como eu estou no. Ver se alguém, você faz a oração por nós, irmão? Faço. Altíssimo e soberano Pai, em nome de Jesus, eu chego na tua presença, Pai. E passo esses momentos que vamos estar aqui na sua presença, que o Senhor esteja aqui conosco, esteja nos orientando, esteja nos apoiando, esteja fazendo que a gente esteja fazendo a tua vontade, assim como o Senhor gosta que a gente faça. Eu te peço que o Senhor abençoe esse momento, abençoe os irmãos aqui, abençoe as pessoas que ainda vão entrar e os que não puderam entrar, o Senhor abençoe também. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então vamos lá. Hoje eu tô com um versículo, já faz Lorival, já faz umas 3 semanas, 2 semanas. Boa noite, Lori. E eu quero compartilhar com os irmãos, porque assim, como um versículo, às vezes um versículo mexe com a gente, né? A palavra é maravilhosa, e esse versículo me trouxe tanta meditação, eu já pensei, eu tenho meditado muito nisso e tenho visto o que realmente esse versículo diz. Então eu quero compartilhar com os irmãos, depois eu quero ouvir a opinião dos irmãos, porque eu sei que o Espírito Santo vai nos usar. Amém? Esse versículo está em 1 Coríntios, deixa eu só. 1 Coríntios 4, é o versículo 7. Ô, Francisco, desliga teu áudio que eu não estou conseguindo desligar aqui, que está dando microfonia. Senão a gravação fica show. Obrigado, Francisco. Então vamos lá. 1 Coríntios 4, versículo 7. Ele diz assim, vou ler na versão Palavra Viva, tá? Que é que faz vocês superiores a qualquer outra pessoa? Que é que vocês têm que Deus não tenha lhe dado? E se tudo quanto vocês têm vem de Deus, por que procedes como se fossem tão grandes e como se tivessem realizado algo por si mesmo? Olha, irmãos, eu não. A visão que eu tive, o Espírito Santo me tocou, eu acho que esse versículo hoje, ele está praticamente resumindo a humanidade. Porque se a gente olhar o que está acontecendo, né, em volta, quem faz você superior a qualquer outra pessoa? E é o que hoje a gente vê, as pessoas se achando melhores do que os outros em todos os segmentos. Eu vejo isso lá no salão, onde eu trabalho, eu vejo isso, a gente vê isso na rua, a gente vê isso na política e a gente vê isso dentro da igreja, o que é pior. A gente vê hoje pessoas se soberbando no público, porque tem a voz melhor que a sua. E como diz, né, em Provérbios, a soberba é o princípio da ruína. E é o que a gente tem visto. Então são dois pontos que eu quero tocar baseado nesse versículo. Um é esse. Eu até lembrei de situações que a gente vê acontecendo assim diariamente. E eu vou ser honesto com você, por muitas vezes, principalmente quando eu era do mundo, eu sempre me peguei nessa situação. Eu comecei a fazer umas reflexões e eu me peguei nessa situação de me achar melhor que outra pessoa. Porque talvez eu fizesse alguma coisa que o outro não fizesse, ou porque talvez eu tinha uma moto melhor que a do outro. E a gente vê as disputas, a gente vê as coisas. Aquele abençoado do presidente dos Estados Unidos, perguntaram para ele por que ele fez a taxação, ele falou que eu quis e que eu posso. Então é assim, a gente vê isso está no mundo, né? A coisa tá tomando uma proporção tão grande, baseado nesse versículo, né? Que infelizmente a gente vê e a gente tem que policiar. A gente tem que se policiar porque sem querer
sem querer, às vezes a gente cai nesse erro de achar que a gente é alguma coisa. A gente não é nada. Aqui o versículo diz: tudo vem de Deus. Quem é a gente para achar melhor que os outros? Né? Eu estava discutindo, eu levei essa palavra no salão, estava discutindo com os irmãos, e a gente entrou uma questão, surgiu o assunto do racismo, né? Porque o Brasil bate no peito e fala que não é racista, né? O brasileiro não é racista, imagina, o Brasil não é racista. Por que tem vaga específica para negros na faculdade, se todo mundo é igual? Qual é a diferença do negro e do branco? Então, assim, a gente vive hoje numa sociedade racista e numa sociedade que faz diferença, sim. Se você vai num lugar, outro dia eu entrei numa loja para ver um carro, uma loja do carro zero, estava de bermuda e camiseta, me atenderam. Simples assim. Avaliaram pela roupa. Isso é fazer diferença, isso é se achar melhor. Então, é uma coisa que dói. Quando a gente vai na contramão disso, eu particularmente, eu tenho sofrido com isso, sabe? Eu fico magoado de a gente ver, às vezes, pessoas... Você põe uma folha de papel no chão, a pessoa sobe, ela já se acha melhor que o outro, que está em cima do papel. Né? E a gente tem visto isso muito na igreja, disputas de poder dentro da igreja. Ah, porque eu sou do louvor, não, mas eu sou do diaconato. Meu, isso vem de nós? Não, vem tudo de Deus. E assim, eu até, como eu estou nessa vibe de corrida, né? Eu até fiquei pensando, né? Tá, a pessoa vai correr, mas ela, às vezes ela corre porque ela quer ganhar, né? Se ela quer ganhar, ela ganha, ela se acha melhor do que o outro. O primeiro lugar vai se achar melhor que o cara que fez segundo. Aí eu fiquei pensando nisso, falei, pô, mas é uma coisa difícil de você pensar. Mas assim, sabe a conclusão que eu cheguei? Que nem eu. Eu tô correndo, mas eu chego lá atrás. Por quê? Porque eu tenho uma condição física que me permite isso. E essa condição física quem me dá é Deus. Então eu não posso reclamar da posição que eu chego, porque é a posição que Deus me deu. E glória a Deus. Tem gente que nem corre, tem gente que nem anda, tem gente que nem se mexe, que nem a gente estava falando agora do Bruno. Então, a gente tem que começar a ver, olhar um pouco pelos lados e tirar, não deixar que essa diferença venha e que a gente faça essa diferença. Eu tenho um cargo de liderança, e eu tenho pessoas que estão abaixo de mim no sentido liderança, mas eu trato elas como iguais. Eu não tenho diferença nenhuma. Para mim, são pessoas iguais. Do mesmo jeito que a gente tem dentro da igreja, a gente tem a liderança. A palavra diz que a gente tem que obedecer os líderes. Mas não é diferente. O pastor Carlinhos não é diferente de nós. Nem entre nós, nenhum é diferente do outro. A pessoa que varre a igreja não é diferente do que leva a palavra. Mas é um exercício que a gente não pode deixar passar. E como a palavra diz que no fim dos tempos, o egoísmo, a soberba, os falsos profetas, e eu percebi que isso é uma brecha que o inimigo usa. Usa porque é uma forma de realmente tentar nos derrubar. Porque, como diz a palavra, a soberba precede a ruína. E quando você se acha melhor que outra pessoa, você está se ensoberbando. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se tudo quanto vocês têm vem de Deus, por que proceder como se fossem tão grandes? Às vezes a gente acha que a gente consegue, que a gente faz, porque é nosso. Aí eu lembrei de uma situação que me envergonhou muito antes, quando eu era do mundo. Depois que eu me converti, envergonhou mais ainda. Não era convertido ainda, e nós fomos viajar, nós fomos para Juazeiro do Norte, na família lá da Beth. E eu fui dirigindo. Eu gosto de dirigir, sempre dirigi a vida inteira estrada. É 2.500 quilômetros, uma pauleira. Nós fomos. A ida foi tranquilo, paramos, dormimos. Aí na volta, a gente fez uma única parada para ir lá em Vitória da Conquista. Eu falei, de Vitória da Conquista,
venho para cá, pego a Fernão Dias, à noite, tranquilo. Só que eu, na época, era aquele GPS, sabe, aqueles que não funcionavam? Aí eu falei, não precisa disso não, é o seu caminho. Aí, em vez de eu ir pela Fernão Dias, eu vim no sentido pelo Rio. Meu irmão, pensa numa estrada ruim, só curva e um temporal. Resumindo, eu dirigi 22 horas para chegar em São Paulo. Quando eu cheguei na Marginal, quando eu cheguei na Dutra, estava chovendo, eu quis descer e beijar o chão. Falei, cheguei na Dutra, estou em casa, um dilúvio. Aí, quando a gente chegou em casa, eu falei, aí a Beth virou e falou, graças a Deus que nós estamos aqui. Eu falei, graças a Deus, mas fui eu que vim dirigindo. Esse é o pensamento do mundo. As pessoas acham que são elas que realizam. Isso me envergonhou muito na hora. E depois que eu me converti, então, eu falei, meu Deus, perdão, Senhor, eu não sou nada. Se nem a fé vem de nós, vem de Deus, quem somos nós, né? Então, eu levei essa palavra e eu falei muito sobre isso, porque às vezes as pessoas, porque acham, a gente vê isso muito na área da saúde, né? A Beth me conta umas coisas de arrepiar. Tem médico que vira, sai do centro, eu salvei essa vida. Pô, salvou o quê, rapaz? Você foi usado por Deus. Deus quem te deu o estudo, quem te capacitou. Então, nada é nosso. Se Deus que dá, Ele dá de acordo com cada um. O que Ele deu para você, Francisco, é diferente do que Ele deu para mim, do que Ele deu para o Osni, do que Ele deu para o Lore. Só que nós somos iguais. E tudo vem dele. O, tem a diferença na igreja, existe os pastores, existem os missionários, existem os diáconos. Por quê? Porque é uma capacitação de Deus. Deus sabe até onde a gente pode ir. Deus que dá, Deus sabe. Ele conhece mais, ele conhece o nosso coração. Então, ele sabe até onde a gente pode ser capacitado. Óbvio que a gente tem que pedir sempre sabedoria, discernimento, pedir dons. É uma coisa que eu tenho aprendido muito a pedir, porque eu acho que se é da vontade dele, ele dá, mas tudo para fazer a obra, não é nada para nós. Nós somos simples mordomos. E é aquela passagem que fala muito isso, né, dos três, né, dos três empregados que ele deu. O patrão deixa o dinheiro, 3, 5 e 1. O de 3 dobra, o de 5 dobra, o de 1 medroso enterra porque ficou com medo de perder. Servo ruim. Então é assim, não é isso. Deus dá para a gente multiplicar, mas tudo vem dele. Então a gente não pode. São dois pontos que me tocou muito nisso. Primeiro, ninguém é melhor que ninguém, independente da situação. Nós somos iguais. Todos somos criaturas de Deus e filhos de Deus. E segundo, tudo que a gente tem vem de Deus. Nada é nosso. Se a gente consegue qualquer coisa, é porque Deus capacitou. Se você estudou, é porque Deus te deu estudo. Se você tem dom, é Deus que te deu. Você respira se Deus tirar o seu sopro? Não. A gente acorda de manhã porque Deus permitiu que a gente acordou de manhã. Então eu quis trazer essa mensagem curta, mas que, olha, mexeu muito comigo esse versículo. Eu tenho pensado muito e eu tenho me confrontado com ele. Eu acho que a palavra é bacana por causa disso. A gente tem esse confronto. Então a gente vê esse versículo 24 horas por dia. Se vocês pensarem, quando vocês estiverem falando com alguém, vocês vão ver. Aí na hora eu lembro esse aqui, esse eu não esqueço mais. E a gente tem que tentar mostrar para essas pessoas que não enxergam essa palavra, que esse é o único caminho, não tem como. Não tem como fugir disso. Se a gente fugir disso, a gente está fora. Está fora tá para a porta larga. Esquece a estreita, porque isso aqui quem entende esse versículo está na estreita. Quem não entende está na porta larga. Amém, irmãos? Palavra breve, o dia diferente, né? Numa quinta-feira, mas eu peço desculpa, inclusive, da terça, porque realmente surgiu um imprevisto de última hora e eu não ia conseguir chegar às 9, e então, acabei chegando 9h20, até daria, mas como eu acho que a gente tem que fazer as coisas certinho, né?
Deus gosta que a gente faça tudo dentro do certo, né? Então a gente tem o tempo que a gente se propôs a fazer, então a gente vai fazer isso. Agradeço a compreensão dos irmãos, obrigado por vocês terem participado hoje. Se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá, irmãos? Hoje a gente tem um pouquinho mais de tempo. Viu, Osni? Rapaz, irmãos, obrigado, querido. Rapaz do Senhor. Então eu vou começar, né? Vamos começar por aqui. Estão me ouvindo bem? Então, né? Amém. Bem, meu irmão Ricardo, você trouxe uma passagem que ela se sobressai porque nós estamos num mundo que está cheio de pessoas ímpias, né? Quando Cristo veio, né, nessa análise aqui de Paulo mandando essa carta para Coríntios, essa carta de uma ajuda, de uma orientação a um povo que já estava sendo evangelizado, que já tinha sido evangelizado, porque Paulo implementou essa igreja em Corinto, e ele escreve nesta carta a esse povo que ouviu a mensagem de Cristo, que eles tinham que parar de se vangloriar, né? Então, trazendo para os nossos dias de hoje, né, nós somos indesculpáveis, segundo a carta também, quando ele mandou a carta para Romanos, né, a carta de Romanos, no seu primeiro capítulo, ele fala: o ser humano é indesculpável. Por isso que ninguém é justo o suficiente ou é merecedor do céu. Todos nós não merecemos o céu, todos nós merecemos o inferno, todos, sem exceção. Do primeiro, do Adão até o último ser humano que se viu na Terra, merece o inferno. Nós somos indesculpáveis, porque desde a criação do mundo, Deus tem se manifestado. Que antes do homem existir, Deus fez o céu e a terra, fez os anjos, fez a constelação, fez o firmamento, fez a natureza, e depois ele fez o homem. Assim, mas o homem foi feito para adorá-lo? Não, Deus não pediu opinião ao homem para nada. Então o homem não foi feito para adorá-lo, o homem foi feito para cuidar daquilo que Deus fez. Tanto que ele fala: qual é o segundo maior mandamento? Amar o teu próximo, cuidar do outro ser humano. Esse é o segundo maior mandamento. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Então, se o ser humano ele se sobressai sobre o outro, ele quer pisar no outro, ele está descumprindo um mandamento, não lei. Mandamento não foi abolido, o mandamento continua. Então, se você não obedece ao mandamento, você é injusto, você é ímpio. Não importa quem seja você, certo? Artista ou não artista, igreja ou não igreja, crente ou não crente. Só que aí vem um problema. Se a pessoa é ímpia, como podemos explicar para ela que ela está cometendo um ato de pecado contra a lei, contra o mandamento de Deus e contra o próprio Deus? Só que temos que entender que, e isso aí nós temos que ter aquela tranquilidade, a pessoa reconhece Deus como seu Salvador, como Jesus Cristo realmente existe, fato. Se essa pessoa não reconhece a Deus, a gente vai, como diz o jargão popular, chover no molhado. Vai falar, a pessoa, ela vai continuar pisando nas pessoas, porque ela continua cega, ela continua na escuridão. Então, aqueles que estão esclarecidos à luz da palavra, temos que mostrar para o mundo como é seguir nessa vida, cumprindo o segundo mandamento, sem deixar de cumprir o primeiro, que era amar a Deus. É amar o próximo sem maltratar, sem pisar. E nós temos que ser imitadores de Cristo. Assim como Cristo veio para obedecer e padecer e ajudar ao próximo, salvar, curar, orientar, né, levantar quem está caído, nós temos que seguir esse padrão de ensino de Jesus, ajudar o próximo em todos os momentos da sua vida. Aí aquela pessoa que está na impiedade, que fechou os olhos ela vai continuar ímpia e é provavelmente que morra ímpia. Certo? Agora, aqueles que ouvirem, opa, calma aí, existe uma salvação, existe um modo de melhorar, eu posso melhorar meu casamento, melhorar minha família, melhorar meus filhos, ajudar uns parentes, essa pessoa vai vir para a luz, certo? Então as pessoas vão ser transformadas. Então lá que você citou o primeiro de 4, 1 Coríntios 4, né? Eu vou
colocar mais a pimentinha na palavra, que fala em Romanos, a primeira de Romanos, que estava citando, que ele fala da impiedade, né? Romanos 18, se não me engano. A ira de Deus se revela contra toda a impiedade e contra todas as justiças dos seres humanos, por meio da sua injustiça, suprime a verdade. Ou seja, nesse mundo todo, quem não sabe que Deus criou o mundo? A pessoa, Deus criou o mundo, isso é coisa de crente. Ou seja, ela esnoba, ela ignora a informação, ela não aceita que Deus criou a terra. Se ela rejeita a palavra, é aquele caso do homem rico. Conhece a lei, conhece os mandamentos, mas quando Jesus pede, dá seus bens, isso eu não posso dar não. Então, siga seu caminho, seja uma boa pessoa. Ela vai seguir o curso da vida dela, vai vir chegar a hora dela, vai vir a falecer, e no dia do juízo ela vai ser julgada. Essa é uma realidade. Isso pode acontecer com nossos parentes? Pode acontecer com nossos amigos da igreja? Pode. Como comentamos aqui no outros encontros, estar na igreja é o princípio de conhecer a Deus e é o princípio para você começar a caminhar com Deus. Mas estar na igreja não garante ir para o céu. O que garante para o céu é você verdadeiramente se deixar ser moldado por Cristo, matar a velha criatura, viver em novidade de vida e andar com Jesus, fazendo aquilo que ele pediu para fazer, que chama-se a obediência. Essa pessoa vai começar a ser moldada, vai começar a crescer, vai dar frutos, esse fruto vai ser colhido, vai ser lapidado, vai ser podado e ela vai dando bons frutos, levando, como Jesus fazia com os discípulos, levar a boa nova às pessoas, à humanidade. Então, esse é o princípio que nós temos que fazer. Então, esse mundo vai ser ímpio? Vai, porque desde o princípio de Adão, está dizendo isso em Romanos 1, 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. Quem não sabia de Noé? Sabia. Quem não sabe de Moisés? Sabia. Quem não sabe que tem uma guerra no Irã, Iraque? Sabia. Quem não sabe a guerra de Israel? Sabe. Mas a pessoa não quer ver, a pessoa não quer entender, a pessoa não quer aceitar. Se a pessoa não quer aceitar, ela é ímpia, ela quer seguir seu próprio eixo. Infelizmente, nós, nesse redemoinho de informação, né, nessa sociedade que hoje em dia está tudo digitalizado, né, tudo informatizado. Em 1980 não tinha computador, não tinha celular, então a gente tinha que correr atrás de jornal para ler alguma coisa, né? A gente se dedicava mais à educação. Hoje em dia a sociedade, ela infelizmente ela é rasa de conhecimento. Ela vê um pedacinho, é uma coisa de crente, é coisa do governo. As pessoas são rasas, gostam de coisas rápidas, não são desinteressadas, né? A juventude são desinteressadas. Essa é uma geração diferente, que também consta na Bíblia, lá no livro de Juízes. Às vezes o povo passava 18 meses sob opressão, aí Deus lhe dava uma libertação, eles saíam daquele sufoco, daquela opressão de amonitas ou moabitas, bastava vir a coisa boa, outra geração já caiu na idolatria. Ou seja, falta raiz, falta compromisso, falta interesse de permanecer com Deus. Então, se vai acontecer na igreja, fora da igreja, eu penso assim, como você comentou, a igreja é um reflexo da sociedade, são pessoas do mundo que vão para a igreja. E se essa pessoa não se converteu, ela só está na igreja. Assim como o judaísmo estava dentro da sinagoga, assim como os saduceus estavam dentro da sinagoga. As pessoas estão participantes de um clube social, mas como nós dissemos aqui uns dias atrás, né? Eu não lhe conheço, Jesus fala isso, né? Eu não lhe conheço. Você está aí, mas eu não te conheço de verdade, de fato, de verdade. Que nós possamos ser conhecidos por Deus, que nós possamos cumprir o segundo mandamento, que é amar o próximo, que quando você ama o próximo, você não pisa, você não humilha, você não se exalta. Que quando tu falou assim, por que as pessoas se vangloriam, isso é o fruto do bem e do mal. Adão, depois vão pegar Adão de pau lá no céu e pega ele de pau, cara. Porque como é que fala? É o extrato, é o DNA da fruta do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele sabe que se eu me exaltar, eu me destaco. Se eu pisar, eu fico em cima dos outros. Ou seja, é o conhecimento do bem e do mal.
Ou seja, tem que pegar Adão de pau, irmão. Olha a besteira que você fez. Amém, cara, pela mensagem. Que Deus abençoe a todos. Que nós possamos botar em prática mais esse dia, essa lição de conhecimento em nossas vidas. Deus abençoe a todos. Amém, Osni. Mas eu já tô na fila, viu? Pelo menos 5 minutinhos. Pegar o cara. Porra. Brincadeira. Se papai deixar. Francisco, quer comentar alguma coisa, irmão? Lori? Então, né? Isso aí é uma coisa que acontece muito em vários lugares, você entendeu? Supremo, às vezes, que nem eu sou, tipo assim, branco do olho azul. Eu chego, Supremo, se chegar eu e um negro, em determinado lugar, o cara vai querer me atender, não vai querer atender o negro. De repente, o negão é um cara cheio da grana, estribado, e pode, de repente, comprar aquele carro. Eu vou lá só para olhar o carro, ver qual é que é o do carro, você entendeu? E aí o cara pega e não atende o cara direito, entendeu? Fala, não. Que nem já vi vários episódios na internet, em outros cantos, que o cara chegou todo com a roupa, como você falou, com a roupa de chinelão, de short, camiseta, o cara não te atendeu. Aí chega um cara lá de gravata, de repente é um estelionatário, o cara chega de gravata, pastinha 007, e o cara atende o cara bem, você entendeu? É desse jeito, o mundo é complicado. Mas, e que nem você chegou, a Beth falou assim, graças a Deus, aí você fala assim, graças a mim. Mas é aquela coisa, né? É que você ainda tinha, se na época você não tinha Jesus ainda no coração. Agora, como hoje você tem Jesus no coração, a primeira coisa que você vai falar quando acontecer qualquer coisa parecida, você fala assim, muito Glória obrigado. a Deus. Você sabe, Francisco, você falou isso, eu lembrei. Acho que você conheceu o meu chefe, o André, ele já participou de algumas reuniões. Não Ele é um cheguei a... baita de um negão. Aí, várias vezes, cara, que a gente sai para fazer reunião, as pessoas só ficam falando comigo. Acho que eu sou o dono do salão. Aí eu falo, ó, o dono é um negão aqui do lado. Mas cara. E ele dá risada, cara. Infelizmente, né? É um negócio tão chega a ser engraçado, porque como é que pode, né, as pessoas fazerem uma pré-avaliação, né? Mas é o que nem o Osni falou, né? A gente tem que ter, quando a gente tem amor ao próximo, a gente não vê cor, não vê idade, não vê roupa. E é isso que a gente tem que exercitar cada vez mais e tentar passar isso, porque às vezes não é fácil, não. Então. Quando a pessoa não quer, aí entra o versículo de que diz, também não adianta você jogar pérolas aos porcos. Exatamente. E a gente tem que ter essa sabedoria, esse discernimento, né? Osni, Lori, você tá bem, Lori? Melhorou, meu querido? Falta o som aí. Tá sem áudio. Aperta aí o negócio do áudio aí, ô Louro. Tá bom, vai, faz libras. Faz libras aí, faz gesto. Você melhorou? Faz assim, ó. Então tá bom. Pronto, amém. Osni, eu vou pedir para você fazer a oração final. O Francisco tem uns nominhos de umas pessoas aí que ele quer colocar. O Lori está na mímica, não dá para a gente entender. Mas ele passou pela pneumonia, foi isso? Foi. Passou, né? Já era. Passou. Então, glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso aí. E eu queria que você orasse, Osni, pelo evangelismo de domingo. E domingo eu vou fazer a primeira corrida com as camisetas e nós estamos num grupinho, acho que de 9 pessoas. E que seja tudo para honra e glória do Senhor, que seja uma ferramenta de evangelismo, né? Que a gente pessoas possam ser tocadas, né? Para que a gente tenha abertura para poder levar a palavra. Amém? Valeu. E também, como eu já falei, na oração pela Samanta e pelo seu José, que teve um AVC. Né? Isso? Teve AVC. E ela está com uma pneumonia e estava muito fraca, né?
Inclusive, a mãe dela é da Quadrangular, lá do Bonfilholi, entendeu? Aí eu estudei com ela lá na Assembleia, do MQCC com ela lá, e a mulher do Natal, Simone, a gente estudou junto lá. Aí ficou amizade da gente, aí ela me pediu oração, né? Estava meio que desesperada, meio com. Ela falou, não, fique em paz que Deus está no controle e eu vou fazer a minha parte, vou orar por ela. Se for a vontade de Deus, Deus vai restaurar ela e vai trazer ela de volta aí, que ela vai ficar bem saudável. Amém. E é isso aí. Glória a Deus. Isso aí. Meus irmãos, vamos orar. Levar nosso pensamento aos céus. Nós cremos que Deus tudo pode, certo? Cremos que o Filho do Homem tem poder no céu, tem poder na terra. Veio na terra para nos ensinar a ser pessoas melhores. E Deus nos deu mais um dia, nessa noite, de oportunidade de falar com Ele. Então, vamos cumprir esse papel importante que Ele nos concedeu, que é a oportunidade da vida, o dom da vida. Vamos orar pelos nossos amigos que não conseguiram entrar, né? Estão trabalhando, estão viajando, estão, né, dando atenção às suas famílias. Às vezes acontece coisa que ainda não está no nosso controle, né? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Obrigado por mais uma noite que o Senhor nos concede na sua doce presença, Senhor. Obrigado pela quinta-feira que nós reunimos aqui nesse canal, de longe, pessoas de longe, em São Paulo, alguns vão assistir o programa pelo YouTube ou pelo WhatsApp, mora no Rio de Janeiro, em Caxias, mora em Nova Iguaçu, outros colegas nossos são da França, mais outros no Nordeste. Obrigado, Pai, por esse grupo, Pai, que se une para falar de Ti. Nós conseguimos conversar, se alegrar, ajudar um outro, Pai. A gente pede, Pai, nos capacita, Senhor, para ajudar os homens que estão aqui presentes e aqueles que não conseguirem entrar. Abençoa onde eles estão, Senhor, trabalhando, viajando, dirigindo, estudando. Às vezes nós temos colegas acamados, Pai. Visita cada um deles, Senhor. Visita, Senhor, e põe no coração dele aquela esperança que só o Senhor pode dar. A esperança, Pai, de um dia melhor, a esperança, Pai, de se reunir no céu, na grande reunião do último dia, Senhor. E escutar, bendito seja o Filho de Deus, bendito seja você que chegou até aqui. Entrai pelo gozo do Senhor, pelo retorno. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos estar aqui orando a Ti. Obrigado, Senhor, pelo Brasil que nós temos. Sabemos que temos tanta dificuldade no Congresso, presidente, ministros, juízes. Pai, te pedir misericórdia, Pai. Salve o Brasil. Brasil do Senhor. Nós clamamos, Pai, por esse país, Pai, que muita injustiça, a justiça tem falhado, a política tem falhado. Pedimos misericórdia, Pai. Nos resgata, Pai, do caminho mau. Resgata, Pai, porque tem pessoas sofrendo, Pai, quando o governo está fazendo coisa errada. Abençoa também os pastores, Pai, de diversas igrejas, denominações, que estão fazendo essa obra. Há homens cansados, homens que precisam ser restaurados, Senhor. Resgata, Pai. Fortaleça, Pai. Levanta esses homens, Senhor. Dá a capacidade, Pai, de conseguir continuar a obra. Pai, pedimos também para o nosso grupo aqui de oração, para pedir para a Samanta e o seu José. Samanta que passou por problemas de saúde, Pai. Restaura, Pai, a saúde. Em nome de Deus te pedimos, Senhor. Capacita, Senhor. Dá, Pai, força, Pai. Dá ânimo. Dando saúde a ela, Pai, para passar esse momento difícil. Senhor, pelo José que sofreu um AVC, Pai, restaura, Pai, a saúde dele. Visita, Senhor, onde quer que ele esteja, no hospital, numa UTI. Visita também, Pai, os seus parentes, seus amigos que estão perto deles, para que possa ser alcançado, Pai. Que o nome dele seja escrito no nome da vida, no livro da vida. Senhor, oramos também, pensando aqui no Lorival, para sua restabelecer a sua saúde completa. Tirando ele todo humano, Pai, aquela agonia de se sentir mal e mal-estar, que ter passado por uma pneumonia. Dá ele, Pai, saúde plena, dá ele capacidade, Pai, dá ele, Pai, ânimo, dá ele, Pai, dom da vida, dá ele, Pai,
tenham discernimento, sabedoria, Senhor, para pregar teu evangelho. Pai, pedimos também, Senhor, pelo evangelismo que vai acontecer, Pai, no próximo final de semana, aqui, Ricardo, filho das famílias, que pessoas possam ser tocadas, Senhor. Ele quer levar o evangelho, quer dar de ti para as pessoas. Evangeliza, ensina a escuridão, Senhor. Capacita, dê sabedoria para tocar as pessoas que precisam de ti, Senhor, nesse público, nessa sociedade, Pai, que só pensa em fazer coisas erradas, Pai. Coisas que acontecem que são abomináveis, é difícil até de dizer o que acontece nessa sociedade. Quando as pessoas vão falar de Jesus, como as pessoas nos tratam na rua. Pai, misericórdia. Mas capacita, Senhor, esse projeto na mão do Ricardo para alcançar vidas, Senhor. Que essas pessoas podem ser libertas desse mundo mal, Senhor. Te pido também, Pai, pelos irmãos aqui no Parecer, pelo Marcelo do Corno, pelo Bruno, pelo João, pelo José, que lá do Nordeste, Pai, pelo Marquinho, Pai, que está lá no Passamé, pelo pastor Calinho, que está num seminário. Pai, abençoa cada um, Pai, cada homem aqui que nós podemos citar aqui à noite, Pai. Sua Lídia, são colegas, são pessoas que nós queremos bem na vida. Abençoa, Pai, os capacita. Dá uma bênção sem igual na vida deles. Derrama a sua unção, Pai, sobre a vida de cada um deles. E por tudo isso nós pedimos, Senhor, crendo que o Senhor tudo pode. Pedimos que a graça do Senhor, que excede todo entendimento, possa se derramar em cada vida. Que nós possamos ter uma noite abençoada na sua presença. Visita cada um deles, Pai. Nos dá força, Pai, para cumprir nossa semana, nosso papel aqui na terra. Nos dá uma semana abençoada, uma noite reparadora, Senhor. Com a sua presença, falando de Ti para as pessoas que conhecemos. Te pedimos e cremos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém, Osni. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Tamo junto. Obrigado, irmãos. É isso aí. Agora, quem não participou, assista. Pois é. É isso aí. Eu acho que terça-feira, semana que vem é terça normal, tá? Ô, glória. Se assim Deus permitir. Ah, tá. Opa, só alegria. Tem alegria nesse negócio. Então tá bom, gente. Obrigado, viu, irmão? Obrigado, Francisco. Obrigado, Osni. Obrigado, Lore. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Boa noite a todos, irmãos.